Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao estudo da antropologia forense, agora falando sobre identificação craniométrica. Vamos lá? Bom, então a gente tem aqui um resumo da aula, a gente vai falar sobre alguns conceitos e depois a gente vai partir para o estudo propriamente dos pontos craniométricos ímpares nesta aula. Pode pausar a aula, tentar responder essa questão e ao final a gente responde juntos. Então, a antropologia é uma parte da biologia comparativa que vai encarar o ser humano do ponto de vista do sexo, da idade, da constituição e da raça, né? Ela tem aqui as suas subdivisões, mas a antropotipologia é a que tem importância para nós na odontologia legal. Especificamente, a antropometria, que é quem nos traz característicos mensuráveis, como medidas, ângulos e projeções. Para a odontologia legal, mais especificamente, a craniometria que é de interesse, tá? Porque a gente vai fazer a realização e exames das medições ali do crânio, né, das medidas antropométricas das diversas partes do esqueleto do crânio, sempre visando estabelecer a identidade quanto à constituição, ao sexo, à raça, à idade do indivíduo. Então, a gente tem o objetivo de encontrar informações, obter dados fidedignos e inequívocos para conseguir respostas materiais, né? Quando a alçada está completa, o médico legista ele vai atuar no esqueleto axial, nos membros e nos símbolos, e o dentista, né, o cirurgião, o perito odontolegal, ele vai atuar nas peças dentárias e nos ossos do neuro e do víscero crânio, ou em partes desses ossos que muitas vezes são os elementos que estão presentes para a perícia. Então, os pontos craniométricos, né, nada mais são do que determinados locais do crânio ósseo que são utilizados como referência para o seu estudo e medição. Né? Eles se dividem de acordo com a sua posição anatômica em pontos craniométricos ímpares ou medianos, que estão em número de 16, e pontos craniométricos pares, né, ou laterais. São 12 pares, formando ao todo 24 pontos. Então, vamos passar agora para o estudo de cada um dos pontos craniométricos ímpares. O primeiro deles é o ponto mentoniano, que está localizado na mandíbula, no centro da eminência mentoniana. Então, a gente tem aqui a eminência mentoniana, né, essa porção mais volumosa da mandíbula, e no centro está o ponto mentoniano. O ponto alveolar inferior, ele se localiza na borda alveolar inferior, na linha mediana, tá? Está aqui localizado. Já o ponto alveolar superior localiza-se no rebordo alveolar superior, também aqui na linha mediana. Esse ponto também pode ser chamado de próstio. Bom, o ponto espinhal ou subnasal se localiza no centro da espinha nasal anterior, né? Então, a gente tem aqui a espinha nasal e a sua pontinha, o ponto espinhal ou subnasal. O ríneo, por sua vez, está localizado na extremidade inferior da sutura internasal, tá? Então, a gente tem aqui os ossos nasais, a sutura internasal, e na extremidade a gente tem o ponto chamado de ríneo. O násio, ele está localizado sobre a sutura frontonasal, certo? Na linha mediana. Então, a gente tem aqui o osso frontal, a gente tem aqui os ossos nasais. E na sutura frontonasal, o ponto násio na linha mediana. Sempre na linha mediana. O osso frontal, ele tem também, assim como a mandíbula tem a eminência mentoniana, o osso frontal, ele também tem uma protuberância chamada de glabela. No centro dessa protuberância está o ponto chamado de glabela. Bom, ainda no osso frontal, a gente tem um outro ponto craniométrico ímpar de importância, que é o ófreo, né? Então, quando a gente mede aqui o diâmetro frontal mínimo, a parte mais estreita do osso frontal, né, a gente mede esse diâmetro aqui no centro dessa distância mínima, né, do diâmetro frontal, está localizado o ponto ófreo. Já o bregma, ele está localizado no ponto de encontro entre a sutura coronal e a sutura sagital. Então, aqui está localizado o bregma. O abélio, por sua vez, está localizado sobre a sutura sagital, no entanto, na altura dos buracos ou dos forames parietais. Quando a gente tem os dois
buracos parietais, ele está entre eles, tá? Quando a gente só tem um, a gente utiliza esse um como referência. Quando ambos os buracos parietais estão ausentes, a gente vai usar o ponto da sutura sagital, que é menos denteada, tá? Para localizar o ponto obélio. O lambda também toma como referência as suturas, o ponto de encontro entre suturas. No caso aqui, entre a sutura sagital, que divide os ossos parietais, e a sutura lambdoide, que separa o osso occipital dos ossos parietais. Então, aqui é o ponto lambda, tá? No ponto de encontro entre as suturas sagital e lambdoide. O íneo está localizado no centro da protuberância occipital externa, tá? É bom prestar atenção nessa localização, porque já foi questão de concurso se o ponto está localizado na face externa ou interna do osso. Então, o íneo está localizado no centro da protuberância occipital externa. O ópstio está localizado na parte mais posterior do buraco ou forame magno, também chamado de forame occipital. Então, a parte mais posterior do buraco ou do forame magno é o ópstio. Já o básio, ele está localizado na parte mais anterior do forame magno. Bom, agora nós falamos, nós acabamos de ver todos os pontos fixos, né, que têm referências anatômicas bem estabelecidas. Agora nós vamos ver dois pontos que não são fixos, né, eles têm a ver com distâncias, com tamanhos. Então, o opistocrânio, também chamado de occipcio, ele está localizado no extremo posterior do diâmetro longitudinal máximo do crânio. Então, quando a gente pega o crânio e vê o seu diâmetro longitudinal máximo, aqui está localizado, então, o opistocrânio, tá? Isso pode ser variável de crânio para crânio. O outro ponto não fixo é o vértex, né, que é a parte mais alta do crânio. Então, ele pode ser coincidente, por exemplo, com o bregma, mas pode não coincidir também. Então, o vértex é o 16º e último ponto craniométrico ímpar. Agora nós vamos passar a resolução das questões. Vamos lá? Ponto craniométrico, onde se encontram as suturas coronal e sagital, recebe o nome de... Então, vamos desenhar aqui um crânio para facilitar a visualização. A gente tem um crânio aqui, a gente tem aqui a sutura coronal e aqui a sutura sagital. Aqui a gente tem a sutura lambdoide. Então, aqui nesse ponto de encontro da sutura coronal com a sutura sagital, tem-se o ponto bregma. É uma questão que não tem muito o que se discutir, porque ela precisa ser memorizada mesmo, né? Esses pontos precisam ser memorizados. Existem umas formas de fazer algumas associações para facilitar a memorização. Bom, então a letra correta é a letra E. Vamos à próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta apenas pontos craniométricos medianos. A gente ainda não viu os pontos craniométricos laterais ou pares, mas por dedução aqui, já que a gente viu todos os medianos, a gente consegue responder essa questão. Então vamos começar da letra E. Então a gente tem aqui astério, ríneo e gônio. Desses três aqui, a gente só estudou o ríneo, que está localizado entre os ossos nasais na extremidade da sutura internasal, tá? Então, esses dois aqui a gente não viu, essa questão é falsa. Ófrio, obélio e astério. Desses três, a gente não estudou o astério, o que torna essa questão falsa. Ríneo, ófrio e gônio. Desses três aqui, a gente não estudou o gônio, né? O que torna também essa questão falsa. Ríneo, násio e gônio. Mais uma vez o gônio. Essa questão também está falsa. Ponto mentoniano, ófrio e obélio. Então, o ponto mentoniano ele está localizado na mandíbula, no centro da eminência mentoniana. O ófrio ele está localizado no diâmetro frontal mínimo, logo acima da glabela. E o obélio está localizado entre os buracos parietais. Então, essa aqui é a letra correta, é a letra A que responde essa questão. Bom, então chegamos ao final desta aula. Espero que aproveitem, bons estudos e até a próxima.